Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da It Works. A gente costuma falar aqui de muita inovação, muita tecnologia, e hoje não é diferente. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ele para vocês, e ele também vai se apresentar. Mas é muito bom que você está aqui conosco. No momento que você quiser, você pode mandar uma pergunta para a gente, que a gente vai aqui trocar uma ideia, vai falar sobre os assuntos que nós vamos colocar aí na mesa e sinta-se à vontade para estar perguntando qualquer coisa aqui conosco. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, André Faria. Tudo bem, André? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso aqui, a gente está muito feliz em você estar participando aqui conosco. Eu vou pedir para que você se apresente, André. Conta um pouquinho quem é você, o que você faz, fala para a gente. Muito bom. Bom, eu sou André Faria, sou CEO da Bluesoft. A Bluesoft é uma empresa de tecnologia para o varejo de médio e grande porte. A gente se especializou bastante no varejo supermercadista, já temos 25 anos, né? E as histórias acabam se misturando. Então, boa parte da minha carreira foi feita aqui na Bluesoft. Comecei como engenheiro de software, companhia pequenininha ainda, começando ali 20 anos atrás. E fui passando por todas as áreas, né? Resolvendo ali as diferentes barreiras que a companhia vai tendo para poder crescer. Sim. E isso foi dando bastante know-how, uma perspectiva bem grande ali de como uma empresa de software 25 funciona. Anos. 25 anos de jornada da... Legal, bacana. Parabéns aí. É muito bacana, uma empresa muito importante do setor. Aí a gente atende alguns clientes juntos aí e a gente vê aí o pessoal falando muito bem aí do RP da Bluesoft, e isso daí é muito bacana. Queria também apresentar o nosso, que já é figura carimbada aqui, Matheus. Matheus, se apresenta aí para quem não te conhece. Bom, meu nome é Matheus Scalioni, eu sou diretor de tecnologia e produtos aqui na It Works. Trabalho aí há mais de 15 anos aqui dentro da It Works, desenvolvendo soluções e projetos também para várias empresas do segmento de contabilidade, varejo, e é uma honra dividir aqui a mesa com vocês. Legal, bacana. Meu nome é Rubens Scalioni, eu sou CEO da It Works, sou sócio do Pagos Bank. Para nós aqui, nós somos um grupo de tecnologia e inovação e é sempre um prazer poder estar levando um conteúdo diferenciado para você, e hoje eu tenho certeza que você vai gostar muito aí, porque o André vai trazer a experiência dele aí de 25 anos para a gente. André, você falou aí que começou há 25 anos atrás, engenheiro de software, então você veio da área de desenvolvimento. Detalhe um pouco mais como que foi o começo da Bluesoft, da onde que você tirou, falou assim, vou começar a fazer um software para supermercado. Conta um pouquinho para gente. Muito bom. Bom, a Bluesoft nasce de dentro de um supermercado, né? O nosso fundador, que é um dos meus sócios, o Luiz, ele era supermercadista, né? Ainda é hoje, mas naquela época ali, na região de São Paulo, próxima de Diadema, e um dia foi comprar uma ficha Cardex, né, aquela manual ali, acabou voltando com o computador, começou a programar em Clipper naquela época. O tempo foi passando e em algum momento começou em Clipper. Em algum momento ele enxergou o seguinte, ele falou, olha, o futuro vai ser a internet, isso lá nos anos 2000. Mas a internet não vai ser só para a gente comprar online ou para a gente buscar informações. Os sistemas das empresas, inclusive das grandes empresas, vão funcionar na internet. Para ele isso era inevitável. Ele conseguia já tinha essa visão, clareza. Ele teve essa visão muito cedo. Legal. E daí então ele funda a Bluesoft, né, no ano 2000. Eu fui chegar na Bluesoft 5 anos depois. Então por isso a Bluesoft tem 25 anos, a minha trajetória lá 20, então eu me tornei sócio depois. Mas quando eu cheguei, o sistema já existia ali, o comecinho dele, que era a parte de compras, né? Tá. O coração do varejo é comprar e vender, então a gente começou por ali. O varejo é comprar, né? Se comprar bem... Comprar bem já é grande parte exatamente do negócio. Do problema do negócio resolvido. E aí quando eu cheguei, então, a companhia tinha ali cerca de 10 pessoas, a gente estava com alguns clientes, né? A tecnologia já era Java, tá. Então, e já web, 100% web.
mas a gente tinha bastante problema de arquitetura, deixar o sistema de pé, performance, e eu cheguei com essa visão de engenharia de software para poder contribuir, poder resolver esses problemas de arquitetura que a gente tinha, então foi por aí que eu comecei, e as coisas foram dando certo. Legal. A gente foi resolvendo os problemas, e aí que essa cabeça de empreendedor, eu trouxe de experiências passadas, já empreendendo, já experimentando, vivenciando até na família mesmo. Meus avós foram comerciantes, né? Então, supermercado, floricultura. Meu primeiro emprego foi trabalhando na floricultura da minha avó. Então, eu já trouxe essa visão um pouco empreendedora. E aí, você não se limita ao que você está fazendo ali. Chegou uma hora que a gente tinha resolvido os problemas de arquitetura e os problemas eram em outras áreas. Era na área de produto, os problemas eram na área de serviço, de suporte. E aí, eu fui conseguindo, né? Resolver esses outros problemas também ali. O Luiz me deu muita liberdade, por isso que a gente acabou se tornando sócio depois, né? E aí, então, a empresa foi crescendo. Chegou um momento que a gente olhou e falou, pô, o gargalo agora já não é mais tecnologia, né? A gente olhava para a nossa tecnologia e olhava para as outras tecnologias que existiam no mercado e a gente entendia que a gente já estava muito bem posicionado, muito avançado. Até por conta dessa visão lá no começo. Sim. Porque quando a gente começou a fazer sistema web, não era uma coisa legal, assim, tal. Primeiro que era muito difícil, porque tinha Você não tinha os mesmos recursos que você tinha ali no desktop, né? Você não tinha, era muito demorado para fazer, não tinha engenheiro, só tinha um curso de verão na USP para quem quisesse aprender Java, né? O desktop era arrastar, soltar, era muito produtivo e tal, e todo mundo achava que a gente era maluco, porque falava assim, não, o seu sistema vai rodar na internet. E o cara com aquela conexão de escada, né, daquela época, falava, como é que eu vou colocar o meu sistema na internet? Mas a nossa visão foi se consolidando, o telecom foi evoluindo junto também, conexão segura, conexão rápida. Em 2011 a gente fez uma aposta enorme também, que foi mover 100% para a nuvem da AWS. Tá. Nós somos o primeiro parceiro de RP da AWS no Brasil a fazer 100% na nuvem. Então, a gente desligou os nossos data centers, porque quando nós começamos, a gente já começou com essa ideia de resolver o problema do cliente de ponta a ponta. Sim. Então, a gente dizia assim, olha, a gente vai te cobrar uma mensalidade e vamos cuidar de tudo. O data center é nosso, o hardware é nosso, a licença que vai rodar, o banco de dados, qualquer coisa que precisar, a gente que vai comprar, você só vai se preocupar em ter uma conexão e usar o sistema. Parceiro tecnológico mesmo, né? Exatamente. Não era tão comum, porque o que era comum era cada varejista ter a sua sala de servidores. É isso mesmo, né? Comprar o seu hardware. E aí o gerente de tecnologia, o CIO, ele tinha um baita orgulho daquele CAPEX ali. Exato, né? Aquilo era motivo de felicidade, de orgulho de status. E a gente vinha com o discurso de você não vai precisar de mais nada disso. Fecha tudo isso daí. A gente vai cuidar disso tudo, né? Então a gente foi enfrentando essas barreiras todas. Hoje, você falar que um software novo está sendo construído desktop, ninguém acredita. Todo mundo está apostando na web. Você falar que não roda na nuvem, ninguém acredita. Todo mundo está indo para a nuvem, né? Como a gente teve esse protagonismo no início, a gente conseguiu surfar essa onda mais rápido e no momento que o mercado entendeu, a gente estava pronto e já tinha um pioneirismo, uma experiência grande. Legal, bacana. A visão é tudo, né? Você conseguir enxergar na frente realmente faz toda a diferença. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como que foi a experiência de você trocar a tecnologia com clientes? Porque o varejo, ele não para, né? Varejo é todos os dias, né? E se parar, é uma gritaria enorme, porque o faturamento é constante. Como que foi esse desafio de trocar o pneu do avião com ele no ar e já com os clientes ali de vocês? Como que foi essa questão? É um desafio enorme até hoje, né? Porque assim, o varejo realmente é muito dinâmico, ele não para, está sempre se reinventando. Eu imaginava que um dia, né, depois de 20 e poucos anos, a gente olhar e falar, não, 20 e poucos anos atendendo supermercado, a gente já resolveu tudo, né? Então agora chegou a hora, mas não chega. Por quê? Porque quando a gente alcança, eles já estão lá na frente, a necessidade mudou, o mercado mudou, o consumidor mudou, é muito dinâmico. Então a gente tem que estar muito conectado, muito ligado a tudo que está acontecendo, se reinventando sempre, né? Mas para a gente fazer a migração para a nuvem ali, né, a mudança para a nuvem,
a gente teve um apoio muito grande da AWS. Então, assim, é um parceiro nosso que realmente eu levanto a bandeira, visto a camisa, porque eles foram trabalhar com a gente uma semana, redesenhamos a arquitetura em conjunto, então a nossa visão não foi assim, vamos simplesmente pegar tudo que está no data center E levar para lá. e levar para a nuvem. Vamos redesenhar a arquitetura para a gente aproveitar o melhor que a nuvem oferece e transformar de fato nossa plataforma numa plataforma mais escalável, a gente aproveitar as economias que a nuvem dá. Então a gente conseguiu preparar muito rápido a arquitetura e a migração foi muito tranquila e rápida. Tão tranquila e rápida que uma pessoa da AWS na época, um dos primeiros engenheiros, arquitetos de solução da AWS no Brasil, me ligou um dia bravo, falou, cara, que loucura que você fez, vocês se tornaram o maior cliente Latam dessa tecnologia aqui que vocês estão usando, né? Do dia para noite. E ele achou que eu tinha feito alguma coisa errada, estava subindo a conta que a gente não ia conseguir arcar com aquilo depois, mas estava certo. Sim. É que a gente teve tanta confiança que depois de migrar o primeiro, segundo, terceiro, a gente migrou todo mundo muito rápido e assim, janela de manutenção super curta, né? Quase nenhum downtime, sem perda de dados. E hoje a gente tem essa tranquilidade. Tudo que a gente roda está rodando em pelo menos 2 data centers, com 100 km de distância um do outro, replicado. Se tiver um problema de energia, uma situação qualquer que faça que um dos data centers fique fora momentaneamente, os clientes nem percebem que isso está acontecendo. E a gente também trabalha com backup, segurança em vários países, então isso dá uma robustez, uma tranquilidade muito grande para os nossos clientes, né? A nossa responsabilidade é gigantesca. Sim. Hoje a gente tem 51 bilhões de GMV que passa na nossa plataforma, né? 5% praticamente de todo o varejo alimentar aqui do Brasil. Então imagina o tamanho dessa responsabilidade, o cuidado que a gente tem que ter com todas essas informações. Exato, é isso que você está falando dessa cultura e o investimento que foi feito para esse segmento, ele é muito interessante, porque o que acontece? A gente trabalha com banco também, a gente trabalha com varejo e com banco. O banco, ele investe muito mais em tecnologia, porque ele entende que aquilo faz parte do negócio. O varejo, ele trafega muito mais informação, é um ambiente muito mais hostil nesse sentido, é muita informação você processando, né? A gente processa a parte tributária, quando a gente pega e vai processar qualquer coisa, é um volume muito grande, dependendo do tamanho do cliente, né? Então, e é impressionante como, assim, às vezes o banco investe tanto ali em tecnologia, porque ele entende, e o varejo, até pouco tempo, ele não entendia que tinha que fazer todo esse investimento e ainda trabalhava muito amador. Mas é bacana que vocês tiveram essa visão lá atrás, lá no começo, e acreditaram, e apostaram nisso, né? Porque também tem essa, né? De você acreditar, falar assim, não, é isso daqui mesmo, ser chamado de louco, né? Falar assim, escuta, não vai por isso daí, ó. Onde se viu, o pessoal tá viajando. Exatamente. Mas o Bezos tem uma coisa legal que ele fala da one-way door e two-way doors, né? Então tem algumas portas que você pode abrir, você vai, e depois você pode voltar. Tem outras que você vai e você fala, essa não tem volta mais, né? Aquela história de queimar o barco. Exatamente. E né? algumas coisas pra gente foi assim, e a gente teve muita sorte de escolher o que depois se tornou o novo padrão do mercado. Legal. E você veio da área de tecnologia. Você veio de engenharia de sistemas. Exatamente. Eu comecei super cedo ali, com 12 anos de idade, era aquele nerd do bairro ali, aquele moleque que formatava o computador de todo mundo, resolvia os problemas e tudo mais. E aí, depois da floricultura da minha avó, já fui trabalhar numa empresa que estava começando a desenvolver sites para a internet naquela época. E aí, depois da história, fui passando por vários lugares diferentes, tive a oportunidade de empreender também com amigos e fui aprendendo sempre nessa jornada de tecnologia, que foi uma paixão muito grande desde muito cedo. Legal, bacana. E aí eu me sinto muito à vontade de falar isso que eu vou falar, porque eu também vim da área de tecnologia. É muito difícil a pessoa de tecnologia ter duas visões. A questão comercial, ter a dor do cliente, sentir a dor do cliente, né? Ter essa empatia pelo cliente. Por quê? Porque geralmente quem vem de tecnologia é muito 0 e 1. Escuta, é assim, lamento, né? E na verdade existe uma realidade ali do outro lado. E a questão de ser empreendedor. Você falou um pouco aí da questão do empreendedorismo seu, da onde que veio. Você vindo aí dos avós, está trabalhando ali na floricultura dos avós, família nessa área aí comercial. Me conta um pouquinho e dá a visão
comercial? Porque você, como CEO, você tem que ter uma visão 360. Da onde que veio, como que você adquiriu isso daí, essa questão mais comercial? Legal. Eu acho que teve bastante desse início, desse acompanhar a família, né, e que já tinha um pouco desse veio empreendedor, mas depois ali a primeira oportunidade que eu tive foi um cara que estava começando uma companhia do zero, e eu pude acompanhar do lado ali, né, todo esse processo também, que foi muito enriquecedor. Mas aí, depois que eu mergulhei na área técnica, eu me distanciei um pouco mais dessa área de vendas, comercial, fiquei muito focado da porta para dentro. Tá. Boa parte da minha carreira, né? O Luiz, meu sócio, é um cara que é apaixonado por negócio, por produto, por resolver problema. E chegou uma época da nossa história que eu percebi que a gente precisava muito ter um movimento de go-to-market mais forte. Eu falei, poxa, não adianta só a gente ter a melhor tecnologia, a gente também tem que ser a empresa que mais vende. Vende, né? A gente também tem que ser a empresa que mais cresce, né? E aí eu via que o Luiz não estava tão empolgado para perseguir esse caminho. Eu falei, poxa, se esse é um desejo meu, eu vou ter que correr atrás, né, disso aí. E aí a gente foi conversando e tudo mais, eu fui fazer um MBA fora, então foi uma oportunidade bem legal de estudar em Pittsburgh, eu não precisei ficar morando lá o tempo todo, eu ia e voltava. Isso abriu os horizontes para mim, porque eu saí desse universo que era mais a porta para dentro, para conviver com outros executivos, entender a vida deles, fazer benchmark. E na hora de a gente fazer a movimentação, quando o Luiz foi para o conselho e eu me tornei CEO, a gente cria um conselho e traz um conselheiro independente. Legal. Que é o Robson Munhoz. Naquela época, ele era vice-presidente da Neogrid. Tá. E ele tinha tudo aquilo, muita experiência em tudo aquilo que eu não sabia fazer. Então, ele era um cara de software, mas que tinha muito conhecimento em marketing e vendas, né? E aí, assim, ter esse cara como mentor, lado a lado, participando do conselho, ajudando a gente nas decisões, foi fundamental também. Então foi um período ali de transferência de conhecimento mesmo muito forte, trabalhar junto, da gente formar os times, mas foi um desafio. Eu tive que sair totalmente da minha zona de conforto para a gente poder criar essa estratégia, né? E que tem dado muito certo. Hoje a gente faz 25 eventos, né? Esse ano, por exemplo, então eventos de marketing, que a gente divulga os produtos, que a gente se relaciona com o varejo, com o mercado, com os clientes, a gente conseguiu construir uma marca forte, que é lembrada. Sim. Então hoje dificilmente você conversa com um varejista de médio, grande porte, especialmente no setor supermercadista, que ele não sabe quem nós somos, o que a gente faz. Então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, mas que foi muito desafiador. Sim, não, legal, bacana. E me fala uma coisa, nessa construção, com essa visão aí um pouco mais comercial, conta pra gente qual que é a dor que o RP tira ali do varejo. Onde que vocês enxergaram os gaps, que faz o seguinte, ó, a gente tem que ir nesse ponto aqui, porque ele vai ser matador. Saindo um pouco da parte técnica. Eu acho que assim, ó, uma coisa importante que a gente notou, olhando para o mercado, né, e falar como é que a gente vai se posicionar no mercado de ERP em que a gente vai concorrer talvez com com a maior empresa de tecnologia do Brasil de um lado e com uma das maiores de tecnologia do mundo do outro. Porque quando a gente fala que a gente está competindo pelo médio grande, as empresas que faturam, né, a gente fala acima de 120 milhões por ano, mas a gente atende empresas que faturam bilhões. Sim. Então a gente está competindo com esses caras que são grandões. E aí, no momento de se posicionar, a gente entendeu duas coisas. Primeiro, a gente tem tecnologia de ponta como parte do nosso DNA, né? Você viu na nossa história aqui as decisões que a gente foi tomando. Quando a gente olha para isso, a gente já enxerga que outras empresas não têm isso. Sim. Então elas se mantiveram com sistemas legados, aquisições que foram fazendo e muitas vezes não foram atualizando as plataformas, né? E quando a gente olha para o mercado mais global de ERP, são ERPs genéricos, que se propõem a atender qualquer tipo de empresa, né? Então, a gente trouxe o foco, a verticalização. Então, assim, você vai numa reunião de conselho dessas outras empresas, a palavra supermercado talvez não apareça num ano inteiro. Na nossa, ela aparece centenas de vezes. Sim, né? Porque é o mercado que a gente escolheu atender. Quantos por cento são supermercadistas do seu... 80% do GMV que passa pela BlueSoft é do varejo alimentar. Tá, exatamente. Legal. Então, nosso foco é muito grande. Aí a gente juntou, então, tecnologia de ponta com verticalização. Se você buscar essas duas coisas,
para o varejo de médio e grande porte, só vai encontrar a BlueSoft, né? Então, essa dor de falar com uma empresa de tecnologia que entende do seu negócio é grande. E aí a gente tem outros pontos que a gente foi identificando, né, Rubens? Então, atendimento. Né? Então, assim, o cara não pode sentir que falar com a empresa de tecnologia é aquela experiência, né, de ligar na empresa de telecom, sabe? Que você fala, meu Deus, eu pago para não ter que ligar. Dá até medo, né? Dá até medo. Então, assim, aquela experiência de saque ruim, aquela coisa pesada. Não, tem que ser bem atendido, tem que falar com alguém que entende do seu negócio, né? E isso tudo foi permitindo que a gente construísse diferenciais bem importantes. E eu falo isso para os nossos clientes também. A importância da gente entender o nosso posicionamento, a nossa estratégia. Porque os movimentos, os hypes, eles vêm e vão. A gente teve essa grande onda do atacarejo. Aí todo mundo quer ser atacarejo. Agora o atacarejo está voltando a ser supermercado, começou a colocar açougue, padaria, serviço. Então todo mundo vai atrás disso. Mas se a gente começar a pensar, a refletir, né, o que faz esse cliente escolher a minha loja, vir comprar aqui, né, o que eu posso fazer realmente para me diferenciar e para ser o melhor nesse posicionamento que eu escolhi, toda decisão começa a ficar mais fácil. Porque se não é algo que está contribuindo para esse nosso posicionamento, talvez isso deva ficar em segundo plano, não deva ser prioridade para nós. Então a gente começa a conseguir escolher muito bem o que a gente vai ou não fazer, o que a gente vai priorizar é a nossa estratégia. Legal, bacana. Bom. E aí você tem o desafio, você teve a construção, vocês hoje vocês são uma empresa grande, é o que você falou, né? Dentro desse mercado não tem como não conhecer a BlueSoft, vocês têm um posicionamento muito bacana, e o desafio de se manter, é o que você falou, você tem aí players grandes também brigando com vocês. Com o desafio de se manter com aquilo que a tecnologia traz, com as mudanças que o mercado exige. Conta um pouco aí de como que é essa dinâmica dentro da BlueSoft. Bom, vocês certamente aqui na It-Works conhecem bem disso, né? Porque quando a gente fala de fiscal, eu sempre brinco assim, para poder clicar ali no sistema e gerar um SPED com tudo certinho, a gente tem que correr muito todo mês. Então, a gente corre para ficar parado, de certa forma, né? Sim. Porque para o cliente, ele está usando ali as mesmas funcionalidades e parece que está tudo certo. Tudo certo, né? Mas a gente teve que correr muito para que todo mês aquilo funcionasse muito bem. E na tecnologia também é assim. Então, a gente tem que correr muito para estar sempre atualizado. Agora, a gente está vivendo uma grande onda, por exemplo, de inteligência artificial. A BlueSoft lançou o Blue AI 2 anos atrás, ali 2023, né, na APAS Show, a gente estava já apresentando ele funcionando, já agregando valor para os clientes, com conversação, em áudio, em texto e tudo mais, junto ali com o momento em que estava sendo lançado o aplicativo do ChatGPT para iOS, né? E por que a gente conseguiu tão rápido já lançar alguma coisa funcional? Porque a gente vinha experimentando há anos antes. Sim. Só que não dava para apresentar, Sim. porque alucinava demais, os modelos eram muito ruins. Quando o GPT-3 surgiu e começou a ficar com custo menor e começou a ter um funcionamento que já dava para enxergar valor, a gente estava pronto para lançar. Tem outras coisas na nossa gaveta que a gente experimenta, que a gente faz hackathon, que a gente testa e que a gente ainda não está confiante para mostrar, mas a gente está lá experimentando. Tem algumas que vão ser engavetadas e talvez a gente nunca lance. Mas faz parte, né, desse processo, né? Para a gente conseguir estar sempre na frente, a gente está experimentando com muita coisa e saber que algumas delas vão falhar, mas algumas vão ser importantes e no momento em que estiver pronto, a gente vai estar preparado para sair na frente. Tá. Hoje a gente está falando aqui de tecnologia de inteligência artificial na ferramenta disponibilizando para os clientes. E qual que é o movimento que tem internamente dentro do... Vocês são uma empresa de desenvolvimento. Qual que é o impacto que isso traz no desenvolvimento? Nos processos aí do dia a dia. Como que está... qual que é o impacto que está tendo nesse... para vocês? Gigantesco, assim. A gente está reaprendendo a fazer muita coisa. Então, tem o impacto interno do que a gente usa para nós mesmos e do que a gente produz para os clientes. Por exemplo, no desenvolvimento, na engenharia, a gente já teve 20% de aumento de produtividade Legal. usando AI. Aconteceu um problema que a gente nunca tinha tido antes, que é o seguinte: os engenheiros terminam, eles estão prontos para iniciar uma nova atividade e a turma de produto não está preparada ainda, porque a velocidade deles aumentou muito. Então, agora a gente começou a usar AI então, na área de engenharia e a gente começou também a pensar em formas de usar na área de produto,
na área de testes, para gerar os cenários de teste, por exemplo. Então, o pessoal está usando. Tem casos em testes que a gente conseguiu 70% de aumento de produtividade já. Não são em todos os cenários, mas em alguns mais específicos está dando muito certo. E a gente está usando, então, no Acelerato, que é um produto nosso, por exemplo, de suporte, para fazer análise de sentimento. A gente usa para transcrever todas as ligações que os clientes fazem para a gente. Então, a gente sabe se o cliente ligou feliz e terminou irritado, ou se ele ligou irritado e terminou feliz, né? Então, esse tipo de coisa. A gente consegue identificar quais são os temas que estão sendo abordados nos chamados, nas ligações. Então, a AI tem nos ajudado muito nesse sentido também, e a gente tem sido protagonista. E é isso que eu recomendo também para os nossos clientes, para todo mundo. Por quê? Hoje todo mundo está usando AI para resolver problemas pessoais. Então, se você queria antes um programa no final de semana, planejar uma viagem, você ia no Google e pesquisava. Hoje em dia, muita gente já está indo no GPT e pedindo ajuda para ele. Uma vez que você entende o quanto isso pode te ajudar na produtividade, você começa a usar também no trabalho. Só que aí que está o perigo. Porque vai usar uma versão gratuita, vai usar uma versão que os seus dados podem ser usados para treinamento. Uma exposição muito grande, né? Uma exposição muito grande. Se você não falar nada e não se posicionar como empresário, como gestor de tecnologia, as pessoas vão usar de uma maneira que pode não ser a mais segura, a mais adequada. Então, o que a gente fez? A gente foi protagonista, a gente buscou as soluções para cada uma das áreas, a gente fez o bid, entendeu, contratou, selecionou, homologou tecnologias que são seguras, a gente está pagando por elas e a gente está treinando os profissionais para usarem. Legal. E aí, no caso dos nossos clientes, o que a gente tem feito? Pedido para fazer exatamente esse mesmo processo. Porque se você simplesmente não falar nada, as pessoas vão usar da forma errada e aí você pode ter um resultado negativo. Exatamente. Matheus, conta pra gente aí, você é diretor dessa área de tecnologia aqui da It-Works. E a It-Works, como que ela tem se posicionado nesse sentido? Muito bom. Bom, assim como a BlueSoft, a gente vem testando há muitos anos, né, até liberar a nossa própria inteligência artificial, e a gente desenvolveu algo 100% It-Works próprio mesmo, onde a partir do momento que chega um documento fiscal, seja ele de qualquer segmento, né, de todos os nossos clientes, seja de entrada ou de saída, a gente avalia produto a produto, item a item, e verifica se aquela classificação fiscal e tributária foi feita corretamente, seja ela na compra ou na venda de um produto. E a partir daí, dá uma série de insights para o empresário, para o gerente, para quem toma as decisões mesmo, verificar se tem algum erro, algum problema, algum passivo tributário, ou se a empresa está em risco. Então isso é muito significativo porque a olho nu, você não consegue avaliar compra a compra, venda a venda, e isso fica totalmente inviável, ou você tem que ter um batalhão de pessoas ali para analisar ali todas as situações, e com certeza vai passar. Então, por isso que a tecnologia ela é um grande aliado. Então, a nossa IA trabalha para o empresário ficar tranquilo, sossegado, tendo mais assertividade no negócio dele. Legal, agora eu vou querer fazer uma pergunta para os dois. Qual que é o desafio da mudança de cultura dentro da empresa nessa questão? E aí é o seguinte, vai ter gente que vai acompanhar e vai ter gente que não vai acompanhar. E aí, o que nós fazemos? Pergunta fácil. Simples, né? E aí, o que nós fazemos? Tem uma grande questão, né? Porque a tecnologia, quando ela vai vindo, ela sempre causa um pouco de estranheza, um pouco de medo. Então eu lembro quando eu estava na escola e começou a surgir Google, por exemplo, os professores falavam, não, pode usar, tá, tem que fazer, tem que ir na biblioteca, tem que olhar os livros, e tal. E eles tinham medo, o que vai ser do ensino agora que o cara entra, pesquisa e tem acesso a tudo ali, tem a resposta pronta? Com AI, né, a coisa vai além, porque já te dá a resposta ali com firmeza e tudo mais. Então, tem um pouco desse medo, né? Tem nas escolas, com certeza, nas empresas também, e as próprias pessoas têm medo de serem substituídas. Será que a minha posição vai continuar existindo daqui a um tempo? Isso tem sido muito falado hoje, mas eu acho que é muita verdade, que é mais fácil ser substituído por alguém que sabe usar a AI bem. Por quê? Porque a produtividade dessa pessoa vai ser muito maior. A eficácia, a qualidade do trabalho dela vai ser muito melhor também. Então, é muito importante a gente dar esse tom, né? Então, assim, olha, a ideia aqui não é substituir você, mas é te empoderar. É permitir que você faça o seu trabalho melhor, que você seja mais eficiente, né?
Então, acho que isso já tira um pouco desse medo, desse receio, e faz com que as pessoas, de fato, queiram aprender. A gente tem a curva de adoção, Rubens, em tudo. Então, qualquer tecnologia nova vai passar por esse estágio. Um livro antigo de um cara chamado Rogers que mostra essa curva. Então, a adoção de smartphone passou por isso. A adoção de AI vai passar por isso também. E no final sempre tem os mais céticos, os mais retardatários, né? Mas eu acredito que a gente vai seguindo essa curva nas empresas. Então, assim, aqui na IT Works, certamente já tem os early adopters. Aqueles caras que são super entusiastas e querem saber tudo e estão estudando. E mesmo em casa, no final de semana, vem, já mostra. A respeito, já mostra. Viaja já com feito o roteiro pela IA, né? Exatamente. Já faz assim. Pega esse cara e dá poder para ele amplificar isso e conseguir divulgar dentro da companhia. Daqui a pouco a gente tem uma primeira grande maioria de pessoas que estão interessadas no tema, que estão usando, e assim a gente vai caminhando na curva de adoção até que a maioria da companhia vai passar a se beneficiar dessa tecnologia. Eu vejo dessa forma. E o que eu acho importante também, André, o colaborador, principalmente, ele está aberto a testar e ele vai ter uma adoção ou não, vai ter algo que vai ser importante ali para o dia a dia dele, ok? E também vai ter vários testes que também vão dar errado, mas é isso que vai trazer com que ele tenha realmente uma relevância ali, traga uma tecnologia nova, traga algo que com certeza vai ajudar no dia a dia dele, dando performance para ele principalmente e consequentemente para a empresa também. Legal, bacana. O que acontece? Vamos lá, a Bluesoft ela é uma empresa que ela faz parcerias, né? A IT Works mesmo ela tem uma parceria, tem uma integração com a Bluesoft na ferramenta onde a gente usa essa auditoria para a entrega de um serviço para os clientes. Como que você enxerga a questão de parceria com as empresas? O quanto que é importante ter parcerias em vários segmentos? Como que você enxerga isso daí, André? É fundamental, né? A gente que é o RP das empresas, muitas das informações das companhias acabam passando por nós. E a gente entendeu muito cedo que a gente não consegue fazer tudo sozinho. E aí foi muito bom estar no ecossistema de startups também desde cedo. A gente está indo, se não me engano, já para o 6º fundo da UOL, são mais de 100 startups investidas. E eu via essa dor das startups, né? Elas criavam alguma coisa de valor, mas falavam, poxa, agora eu preciso integrar no RP. E aí, como é que eu vou fazer? E muitos RPs criavam uma grande barreira para essas startups integrarem, né? E aí, a gente começou a entender que a gente precisava ter APIs, para estar conectado com outras empresas e que elas tinham um foco, da mesma maneira que a gente é focado no setor supermercadista, aqui a IT Works tem um foco nessa área tributária que a gente nunca vai ter, porque a gente cuida de muitas outras coisas. E aí, muitos clientes precisam desse nível de sofisticação na solução. Então, é muito importante para a gente ter essas APIs, estar conectado e conseguir juntos agregar mais valor para o nosso cliente. Então, hoje, são mais de 100 companhias conectadas na Bluesoft que fazem alguma coisa além do que a gente faz. E que, com isso, a gente consegue oferecer, em conjunto, muito mais valor. Uma solução muito mais robusta, né? Então, é sensacional. A gente promove muito, né, esse tipo de integração, esse tipo de solução, que acho que faz muito sentido para o mercado todo. E me fala uma coisa, Matheus, no tipo de integração dessa daí, qual que é o erro mais comum que tem lá no cliente final? Qual que é o erro que mais aparece? Legal. Bom, num cliente que, por exemplo, ele não tem o ambiente totalmente integrado, ele tem muito pega num cadastro de produto mesmo, ele tem a tributação correta, mas no ponto de venda final dele ali, ele não está integrado, ou ele não está se comunicando, ou por algum problema ele não consegue enxergar isso, né? Esse é um erro muito clássico dentro do varejo. Então, através de uma auditoria diretamente no documento fiscal, uma revisão de cadastro no cadastro, uma auditoria dentro dos documentos fiscais, a gente consegue pegar isso na prática e consegue saber se as coisas estão se comunicando e se o ambiente está saudável ali para o empresário, né? Então, o imposto certo, ele consegue fazer toda essa auditoria ao vivo, em tempo real, e trazer essa segurança para o empresário. Legal, bacana. André, o seu avatar é supermercado, clientes que faturam acima de 120 milhões, certo? Qual que é o maior medo desse avatar seu? Qual que é a dor maior que ele tem? Ele é a compra, é o mix de produto?
qual que é o maior problema que ele enxerga? O supermercadista, ele tem uma característica muito forte, né? Que é a margem bem apertada mesmo. Uhum. Então, mesmo grandes empresas, maiores do mundo, né? Se você olha ali os números públicos, os balanços, os indicadores financeiros, você vai encontrar margens líquidas, às vezes, de 4%. Isso significa que tem pouquíssimo espaço para errar, né? Então, e o supermercado, né, ainda, paradoxalmente, é uma das operações de varejo mais complexas que existem. Então, pensa no número de SKUs que um supermercado, que um hipermercado tem ali. Além de ter grande volume de SKUs, são produtos que muitos são perecíveis, como FLV, por exemplo. Então, um erro qualquer ali, você tem um desperdício, uma perda de mercadorias muito grande, né? Tem supermercado que, às vezes, metade da margem dele é perda. Ele perde 2% do faturamento. Então, o maior medo é esse erro, essa falta de gestão, essa falta de controle, porque, de fato, pode colocar tudo a perder. E aí é que a gente entendeu que fazia muito sentido a gente atuar na gestão, a gente trazer número, a gente trazer controle, a gente trazer indicador e a gente ter ferramentas que não só permitem olhar para o passado, entender o que aconteceu e o que dá para fazer melhor, mas a gente já está olhando para o que está acontecendo na operação agora, hoje, e o que a gente deve fazer para evitar trazer uma previsibilidade. Tipo de problema. Trazer previsibilidade e indicadores que permitem que você haja em cima deles para melhorar o resultado da operação. Legal. Nesse nicho que você está, supermercado, a gente sabe que vem muita coisa de família, né? Tem a família ali, começou com uma loja, foi crescendo, a gente aí tem clientes que tem mais de 50 lojas, começou ali com a família e cresceu. Como que você enxerga que você está ali na operação, você está ali no dia a dia, como que você enxerga o crescimento da profissionalização desse segmento nessa parte de gestão? Olha, é um movimento que vem melhorando a cada ano, desde que a gente começou, né? Então, os SPEDs trouxeram já um nível de profissionalização muito grande, porque a gente via que, no passado, você pensar numa DRE, você pensar em qualquer demonstrativo financeiro contábil, era problema do contador. O meu negócio é comprar aqui, né? Estou aqui junto com o pessoal, estou falando com a indústria, estou pensando em preço, estou pensando em custo. Os SPEDs fizeram com que as companhias tivessem que se organizar, porque para entregar os dados para a Receita, para o Fisco, eu preciso ter esses dados organizados. E se eu não tiver dados bem estruturados, eu vou informar coisa errada que vai ser um problema. Então, isso foi uma grande onda que aconteceu no passado, que melhorou muito e que começou a criar uma oportunidade para a gente que está na área de tecnologia, por exemplo, de dizer, cara, olha só, essa DRE não é um problema do contador e nem uma coisa que você tem que entregar só para o fisco. É uma baita ferramenta de gestão, que vai muito além da compra e venda, vai olhar todas as suas despesas, todas as suas linhas de receita e garantir que você vai ter um bottom line ali, um resultado saudável. E isso, de fato, tem acontecido. A gente, claro, tem clientes em níveis de maturidade, de gestão diferentes, mas mesmo as empresas familiares, né, que são a maioria, vem evoluindo muito, muito mesmo na gestão. Muitas já têm conselho, muitas que estão ali na terceira geração, né? A segunda e a terceira estão atuando na operação, a primeira está no conselho, trazem conselheiros de fora também, têm indicadores, têm dados e usam as ferramentas de fato para tomar decisão. E o que é importante, né? Empresas como a Bluesoft, como a It-Works, provocar esse upgrade não só na solução, né, mas também na informação, trazendo informação para ele, trazendo conteúdo relevante, sair só dessa relação de cliente e fornecedor, né? Exatamente, isso é muito importante. A gente, de fato, conseguir participar da estratégia do cliente. Eu gosto muito desse tipo de conversa, né, da gente, em vez de a gente ficar falando de melhorias de funcionalidade aqui do RP e tudo mais, vamos conversar um pouquinho de estratégia, conta o que você está pensando para os próximos 2, 3 anos, e aí vamos entender como que a gente se encaixa nisso, como que a gente te ajuda, né, a transformar essa estratégia em realidade. Então, esse tipo de conversa é super importante e tem sido cada vez mais comum também. Legal. E me fala uma coisa, ainda tem, nesse mercado que você atua, uma gestão que ela não é tão profissional? Tem espaço para isso hoje?
está perdendo cada vez mais espaço, né? Então, justamente porque a gente tem pouco espaço para errar no varejo, a margem é muito pequena, a concorrência está caminhando, está cada vez mais acirrada, cada vez mais forte, né? Então, esse espaço está acabando, porque quem não se profissionaliza, quem não usa tecnologia para melhorar a operação, vai ficando para trás, né? Então, eu vejo que realmente é um caminho sem volta e que as empresas precisam se profissionalizar cada vez mais. E deixa eu, eu vou aproveitar aqui, o pessoal já está mandando pergunta aqui, eu vou estar fazendo uma pergunta aqui de ver qual é o conselho que você daria para aquele contador que ele não está interno ali na empresa, ele é o contador, trabalha fora e ele ainda processa documentos, ele ainda faz tudo manualmente. Como que esse camarada vai estar daqui a alguns anos com essa velocidade que as coisas estão acontecendo? Eu diria para ele, cada vez mais, estar próximo desses clientes, entender das dores, entender dos negócios, se tornar um grande conselheiro realmente e ajudar, inclusive, esse cliente dele a cruzar essa ponte, de ser esse varejo que às vezes só entrega os documentos para ele resolver com o fisco e para passar a ser um varejo que entende o papel dele e o papel das informações que ele trabalha como informações estratégicas que vão fazer diferença no negócio, né? Então, eu vejo muito esse papel. O contador é uma pessoa de confiança do empresário. O contador, o advogado. Então, o contador pode ser protagonista, participar dessa transformação digital, participar dessa nova era aí de inteligência artificial, de dados, de informação, né? E continuar sendo esse grande conselheiro de confiança que todo empresário, no final do dia, precisa ter. Na verdade, eles se posicionam muitas vezes ali para a pessoa que entrega a obrigação acessória e ponto, né? Vai ali, faz o protocolar. Burocrático, né? Ali. Aí a gente entra um pouquinho na reforma tributária que está vindo, que vai exigir uma mudança também muito grande. Aí a gente está falando de duas mudanças que estão acontecendo aqui muito grande, né? A mudança que eu acho que é a inteligência artificial, a mudança de comportamento e cultura que a gente tem que ter, e a mudança que a gente já está tendo aí na questão que vai ter um impacto muito grande, né? Que é da reforma tributária, né? Como que você está enxergando isso? Tenho certeza que vocês já estão se preparando para isso daí, sendo uma empresa de vanguarda, mas como que você está enxergando isso, o impacto que vai ter nesse setor, nessa área de supermercadista? Sem dúvida, é um impacto muito importante, né? Um projeto que vai levar muitos anos aí, tem várias fases. Anos, né? E a gente está recomendando de fato que os clientes entendam, né? Não só como o impacto que vai afetar ali a minha área fiscal, minha área contábil, mas como que isso afeta o meu negócio. A gente não está falando só de uma mudança do sistema tributário, de mudança de alíquotas, mas a gente está falando de mudanças que afetam, por exemplo, o fluxo de caixa, exato, né? Que afetam capital de giro. É o impacto maior, né? Que é o maior que vai afetar o fluxo de caixa, né? Exatamente. Então, se o pessoal está preparado, como você enxerga, se eles estão tendo essa visão, se eles estão acompanhando isso daí? Ainda não, a maioria ainda não. Então a gente também tem um papel importante nisso, que é de trazer essa consciência, de trazer esse debate também, né? De ir além das áreas técnicas e também envolver as pessoas de negócio, as pessoas da estratégia das companhias nessa discussão da reforma, porque certamente ser protagonista e acompanhar de perto vai permitir que as decisões estratégicas, comerciais, também sejam melhores tomadas, levando em consideração essa transformação que todo mundo vai ter que passar. Legal, bacana. E mediante todas essas mudanças, me fala uma coisa. Para onde que a BlueSoft vai? Aonde que ela quer chegar nos próximos anos? Muito bom. A gente quer manter o nosso protagonismo, a nossa vanguarda, e a gente também quer manter o nosso foco no varejo, né? Tá. Então são coisas muito empresa focada no varejo. Uma empresa focada no varejo. A gente, além dos supermercados, hoje atende alguns outros nichos de varejo, como bazar, pet, cosméticos também, né? Então a gente foi avançando ali, a gente deve continuar essa expansão, mas sempre dentro ali do cenário varejista, né? E a gente quer continuar avançando nessas redes médias e grandes. Hoje a gente tem ali, se a gente olhar o nosso market share, né? A gente tem ali um pouco mais de 10% do mercado que a gente pretende atingir. Então tem muito para a gente crescer. Sim, né? Sim, próximos... mas já é bem significativo, né? Com certeza. Legal, bacana. E me fala uma coisa, eu vi que você também é autor de livros, né?
Também. Conta como é que foi essa experiência. Muito bom. Bom, a gente, em 2007, na BlueSoft, a gente estava num momento em que olhava para a maneira que a gente desenvolvia software e se organizava e falava assim, bom, eu acho que a gente precisa de alguma metodologia, de algum processo. Naquela época se falava muito do waterfall, do loop, daqueles processos mais burocráticos, mais engessados. Eu olhava para o nosso tamanho e para a velocidade que a gente tinha que ter e falava, isso nunca vai se encaixar aqui. Olhava para o caos que a gente estava vivendo e falava, também não tá bom. E aí a gente descobre os métodos ágeis, começa a aplicar esses métodos ágeis e as coisas começam a dar muito certo. Tão certo que a gente começou a divulgar e a gente começou a ser chamado para benchmark em grandes empresas. Então a gente teve a oportunidade de receber algumas das maiores empresas do Brasil para ver como é que a gente estava desenvolvendo software com Scrum, com XP. Legal. Isso bem lá naquele comecinho das metodologias ágeis, né? Por conta disso, eu fui convidado a escrever sobre esse assunto, contar um pouco dessa história, mostrar a perspectiva dos métodos ágeis também. Então foi um primeiro livro ali que foi publicado, muito bacana. Hoje é usado até em universidades, então fico muito feliz de ter escrito mesmo e pelo impacto que conseguiu causar no nosso setor de tecnologia. Um pouco mais à frente, eu pensei assim, poxa, isso é tão legal que a gente precisa levar para além do mundo dos softwares. E aí eu comecei a estudar o Management 3.0, né? Foi criado por um holandês chamado Jurgen Appel. Ele veio para o Brasil dar um treinamento e nessa época ele tinha publicado um livro sobre gestão de mudança, chamava Como Mudar o Mundo, em que ele falava sobre essa perspectiva de gestão de mudança que faz parte do mundo do software, do desenvolvimento ágil, mas uma visão que funcionaria para todas as áreas da empresa, para o marketing, para vendas. E aí eu tive a oportunidade de traduzir esse livro do inglês para o português também. Então foi aí uma segunda publicação e tem alguns na gaveta aí para publicar agora para frente. Bacana. É uma experiência legal, né? Lançar o livro, ver expandindo aí aquele conhecimento que você tem, né? O impacto, né? Assim, a gente conseguir influenciar as pessoas, né? É muito legal. Eu tenho escrito muito sobre AI agora. Recentemente eu recebi o selinho, né, de Top Voice ali do LinkedIn. Legal. Super feliz, porque daí isso também aumenta o alcance, né, e tudo mais. Então, acho que a gente tentar traduzir um pouco disso que a gente está vivendo para impactar o máximo de pessoas possível é muito positivo e dá uma satisfação muito grande também. Legal, bacana. André, a gente já vai estar partindo aqui para o encerramento. É muito legal você ter vindo, é muito legal conhecer a sua experiência, a experiência da BlueSoft aí. A gente está muito feliz aí na oportunidade que teve de fazer a integração com o sistema da BlueSoft. Aí a gente está atuando em alguns clientes juntos. Para a gente é muito importante estar fazendo conexões com empresas que têm aí o mesmo propósito, a mesma missão que a gente aí. E a gente está muito feliz com isso daí. Eu quero agradecer a presença e a gente vai para as considerações finais. Primeiro eu queria que o Matheus aí fizesse as considerações finais. Legal. Matheus. Agradecer, assim como o Rubens, dividir a mesa com você, André. É muito bom ter parceiros como a BlueSoft, como você, parceiros sérios, que entregam realmente relevância para os clientes e realmente mudam o cenário ali da ponta, né? Agradecer você que está assistindo a gente. Se você gostou do podcast, curte, compartilha aí com a sua rede. Se quiser conhecer um pouco mais sobre as soluções da It-Works, entra no nosso site, porque a gente tem soluções ideais, muito focada para a área fiscal e tributária, e o imposto certo com certeza vai trazer a relevância e a segurança para a sua operação. Legal, bacana. André, suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer aqui a vocês, a It-Works, o Rubens e o Matheus, muito bacana aqui, um prazer estar falando sobre esses assuntos, né, que eu já gosto tanto, então muito legal a gente estar aqui conversando disso tudo. Convidar você que está nos assistindo também para seguir a BlueSoft nas redes sociais, pode me seguir também no LinkedIn, se gosta de inteligência artificial, tenho falado muito sobre esse tema lá. É muito bom estar aqui com vocês, um grande prazer, muito obrigado pelo espaço, obrigado por me receber. Obrigado. Eu vou te convidar depois para algumas palestras aí de inteligência artificial. Depois a gente vai combinar aí, tá bom? É um prazer. Legal. E agradecer a você que esteve aqui conosco. Agradecer também ao Portal Contábeis, que é o nosso parceiro, o Portal Sigo Fisco. E siga lá a BlueSoft, siga aqui a It-Works. E a gente tem bastante conteúdo para entregar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.